Bom dia, queridos. Uma alegria estarmos novamente reunidos no nome do Senhor, e a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Então nós cremos, eu creio que Deus está conosco nessa manhã, assim como tem estado todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela semana que passamos, te agradecemos pela alegria da nossa salvação e pela certeza de que temos um Deus presente conosco. Nos ajude a não nos afastarmos da sua presença, ó Deus, que é nela que nós temos alívio, é nela que nós temos alento, nesses tempos tão difíceis, tão duros, em que temos tantas pessoas queridas sofrendo. Nos ajude a continuarmos firmes na sua presença, para que nós possamos falar do seu amor para essas pessoas. Usa-nos, ó Deus, nesse tempo de pandemia, como instrumentos que levam a palavra do consolo, de conforto, motivação para essas pessoas. Queremos ser uma bênção para elas. Nos ajude. Fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje é a terceira lição e o tema da nossa lição é sobre a oração de Abraão. A oração de intercessão. E o nosso texto áureo está lá em Gênesis 18:32, quando Abraão foi interceder a Deus, que havia traçado um plano para destruir Sodoma e Gomorra, onde morava Ló, sobrinho de Abraão. Então Abraão, sabendo dos planos de Deus, começou a interceder pela vida de Ló. E começou ali um diálogo com Deus em prol disso, tentando pedir pela vida de Ló, porque Deus poupasse a vida de Ló. Então, esse nosso texto bíblico, nosso texto áureo, porque essa lição ela está baseada em Gênesis, nos capítulos 11, 12, 13, 15, 18 e também Lucas 13, versículo 3. Esses textos bíblicos, eles abordam sobre a oração intercessória, o sentido dela, de como são válidas as nossas orações pelas pessoas, nos exorta a isso. E nessa lição, o objetivo dela, ela tem por objetivo fazer-nos saber o seguinte: primeiro, compreender que orar é travar uma conversa com Deus, um diálogo. Como a gente já falou aqui, oração não é um relatório. Você entra na sua sala, no seu quarto e começa uma oração em que só Deus ouve, só você fala. Então isso não é oração, isso é um relatório que você está prestando a Deus. Oração é quando você também precisa ficar em silêncio para que Deus fale com você. E há, nesse momento de oração, um diálogo entre você e Deus. Não é isso? Então nós precisamos compreender isso. A oração é travar uma relação de diálogo com Deus. Nós precisamos compreender também que na experiência de oração, nós precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Ele vai fazer o que é correto fazer. Em Deus não há imperfeição. Para uma situação que precisa ser resolvida e nós levamos e apresentamos a situação a Deus e pedimos a Ele uma orientação na solução dessas questões, a questão que vem de Deus, a resposta que vem de Deus para essa situação que nós apresentamos a Ele é uma resposta cheia de justiça. Deus não vai falar nada que não seja perfeito. Ele não vai apresentar uma situação ou uma solução para essa questão apresentada a Ele, uma questão imperfeita.
por mais que nós não compreendamos a resposta de Deus para aquela situação, para a solução daquela situação, ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita, é irrepreensível. Que muitas vezes estão para além do nosso entendimento naquele momento em que nós precisamos da nossa resposta. Uma vez que nós achamos também que a resposta de Deus tem que ser imediata às nossas petições. E nos esquecemos que Deus não está preso a esse tempo, cronos, que nós estamos. Então, para a gente, tudo é para ontem. Mas a resposta de Deus, quando ela vem para o tempo da perfeição. Então, nós precisamos entender que Deus é justo, vai julgar a situação, a solução para a nossa petição com justiça, mas com misericórdia também. O nosso Deus é um Pai misericordioso. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos receber quando agimos de forma errada. Ele age com misericórdia para conosco. Então, não há outro lugar ou não há uma outra fonte para nós apresentarmos as nossas petições, o nosso quebrantamento, a não ser aos pés de Cristo. Não tem outro lugar. As nossas atitudes corretas e principalmente as atitudes incorretas quando nós apresentamos a Deus essas situações nas quais nós erramos e vamos a Ele pedindo perdão e misericórdia. Então Ele vai, pega essa situação errada, nos ensina, restaura as áreas da nossa vida danificada por uma decisão errada e nos redireciona no caminho correto. Então é a Ele que temos que entregar, tanto o que é bom quanto o que é ruim que existe em nós. Que Ele vai agir com justiça e misericórdia. Precisamos compreender também que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos que fosse. Mas uma coisa é certa, Deus sempre nos surpreende. Ele sempre nos dá além daquilo que nós precisamos. Uma vez, a gente morava ainda em Vitória, eu e Rosângela, e eu era professor também dos adolescentes na Igreja da Glória, e por alguma displicência minha, nossa, eu esqueci de pegar dinheiro para vir de Vitória para cá. Na época nós não tínhamos carro, a gente era recém-casado, e eu tinha que vir para cá no domingo cedinho, de ônibus. Então o que aconteceu? Quando nós fomos a um casamento, uma festa, uma recepção de casamento, e voltamos para casa. Quando nós chegamos em casa já tarde da noite, nós lembramos, nossa, meu Pai do céu, temos que estar amanhã cedo na glória. E nós não temos um tostão, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Era uma situação que não era tão fácil. Hoje em dia você ia a uma agência bancária e sacar com o cartão. Era uma situação que, humanamente falando, olha, vai dar ruim. Não vai ter aula. E nós ainda não tínhamos nem trocado as roupas que nós estávamos. E com essa questão na cabeça. Como é que nós vamos fazer? A quem que nós vamos avisar uma hora dessa? Já é quase meia-noite e tal. Quando nós vamos trocar de roupa, quando eu fui tirar o meu sapato, irmãos, impressionante como é que Deus faz as coisas. No meu sapato tinha um dinheiro, tinha um valor em dinheiro que era exatamente o valor suficiente para virmos para Vila Velha de ônibus, ou vir e voltarmos, que era o que nós fazíamos, né? Na sola dos meus pés, dentro do sapato, né? Entre o sapato e a meia, exatamente o valor. E desde sempre Deus tem nos surpreendido com a provisão dele, que é muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é quem sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos.
Por isso nós devemos recorrer a Ele, porque Ele vai agir com justiça e misericórdia. A situação de Abraão com Deus, nessa cena que nós lemos aqui, no nosso versículo, no nosso texto áureo, que está lá em Gênesis 18:32, mas o capítulo 18 de Gênesis, ele vai estar retratando exatamente, falando sobre Sodoma e Gomorra, que estavam afundadas, elas estavam afundadas no pecado de luxúria. Os habitantes daquelas cidades eram arrogantes, gananciosos, eles eram indiferentes às necessidades dos mais pobres, então aquilo incomodou Deus. E Deus resolveu acabar com aquela cidade. Um fato interessante a respeito de Sodoma e Gomorra é que eu vi um documentário certa vez, atual, que os arqueólogos acharam naqueles vestígios, que seriam os vestígios daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, ilustrações, imagens desenhadas ou esculpidas nas paredes de supostas cidades daquelas cidades, que retratavam, e templos, que retratava uma promiscuidade sexual. Era retratado em imagens que até para o século XX escandalizava a sociedade contemporânea, tais práticas deles. Você imagina então o que se praticava naquelas cidades, o nível da degradação moral e espiritual que se encontrava. Então Deus resolveu acabar com aquela cidade. Então Abraão intercedeu, porque Ló morava ali, Ló era sobrinho dele. Então Abraão trava um diálogo, uma negociação com Deus, mas que era um diálogo com uma ousadia. Como é que um ser humano se propõe a negociar com Deus, tentando dissuadir de Deus, fazer com que Deus desistisse da ideia de justiça dele contra aquelas cidades? Aí é onde entra o exemplo da misericórdia de Deus. Mas aí Abraão veio. Se tiver 50 justos nas cidades, aí Deus, se tiver 50 justos, eu poupo esses 50 justos. Mas se tiver 40, ele foi reduzindo até que chegou a 10 justos, que devia ser mais ou menos o número de pessoas que compunham a família de Ló, que era o seu sobrinho. E Deus falou, não, eu poupo esses 10 justos, se houverem esses 10 justos nestas cidades. E Deus então cumpriu o seu juízo, destruiu a cidade, detonou a cidade, mas fez valer o trato que ele teve com Abraão, de poupar a vida daqueles 10 justos, que no caso era a família de Ló. Mesmo? Então, Deus agiu com misericórdia, com justiça, porque ele falou que iria fazer, porque estava diante de algo muito errado e ele não iria permitir. Esse é o mesmo Deus de hoje, que age com a mesma justiça no nosso tempo. Então agiu daquela forma. E o que nós precisamos fazer para desenvolvermos essa atitude intercessória pelos irmãos? Tantas pessoas que nos pedem orações hoje em dia, nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Está cada vez mais evidente, está cada vez maior a quantidade das pessoas que se veem em nós algo que desperta a esperança para eles. Eles vêm até nós e pedem para que nós intercedamos por eles, diante do Deus que nós acreditamos, por eles. E aí nos cabe fazer essa oração. Por quê? Será que nós somos mais santos? Será que existem pessoas que, vou pedir o pastor para orar por mim porque a oração do pastor é mais forte do que a minha? Eu queria dizer para vocês que não é bem assim.
Quando você se apresenta de Deus em oração, se apresenta diante de Deus em oração, com o coração contrito, Deus não vai rejeitar a sua oração. Ele vai responder a sua oração, de acordo com a justiça e a misericórdia dele. Mas não isenta a cada um de nós o dever que temos como cristãos de intercedermos por eles, por essas pessoas que chegam para nós. Às vezes o lado humano nosso fala mais, do lado carnal fala mais forte, que às vezes é uma pessoa tão perversa que nos vem pedir orações, que a gente não vou nem orar por esse miserável pecador, agora apertou a coisa, ele vem. Esse é o lado humano, que não tem nada a ver, não tem inspiração divina nenhuma nisso aí. Ok? Pensarmos dessa forma. Então, se esse tipo de pensamento passar pela nossa mente, vamos repreender e vamos orar pela pessoa. Não deixemos que tal pensamento, ou tais pensamentos, façam ninho em nossa mente. Nós precisamos agir como intercessores, agentes de Deus. Pessoas portadoras de bênçãos, para sermos bênçãos para o outro. E isso pode ser desenvolvido através da oração intercessória por essas pessoas, pode ser praticado, colocado em prática. Então devemos desenvolver a oração intercessória na minha vida, na sua vida. É muito importante, muito importante. O capítulo 18 de Gênesis, no versículo 32, é o nosso texto áureo, que retrata uma parte dessa conversa de Abraão com Deus. Diz o seguinte, nosso texto áureo: e Abraão continuou. Ele estava vindo negociando com Deus a questão da quantidade de gente, começou lá com 50 e veio desceu até 10. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achareis ali 10, o Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Abraão já estava ciente do quanto ele estava sendo inconveniente. Toda hora ele disse: mas 50, não, se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, toda hora ele voltava lá. Até que chegou em 10, aí deu: não vou fazer não, então beleza, é isso que eu quero. O capítulo 18, o fato de Abraão não compactuar com a prática dos moradores daquelas cidades, não impediu Abraão de orar por eles, por Ló e sua família. Na verdade, a intenção de Abraão era pelas cidades toda a população da cidade. Mas como ele percebeu que Deus estava: não, é isso que eu vou fazer, então vamos negociar. Oração, irmãos, não é uma negociação em benefício próprio. Não, eu não vou a Deus só para isso. Como nós já falamos aqui, a oração muitas vezes ela não requer de nós uma fala. Às vezes nós entramos em oração com o Senhor para ouvir o Senhor. É o momento do nosso silêncio, para que nós possamos ouvir Deus. Então, precisamos aprender a orar assim, cada instante. Uma vez teve um cientista na nossa igreja, doutor Adalto, esqueci o sobrenome dele, nos dando palestras. Ele é um cientista conectado com a NASA e é cristão sério, legítimo, e ele estuda também astronomia, movimento dos planetas, das galáxias e tudo. E numa dessas aí, uma dessas palestras que ele estava dando para a gente, nossa igreja, ele confessou que depois que ele entendeu o tamanho do universo e a perfeição com a qual ele foi construído e funciona hoje, ele mudou o conceito de oração dele. Ele entendeu como é que eu, um serzinho insignificante,
Me apresento diante de um Deus infinito que criou tudo isso para dizer para ele o que eu acho que é bom para mim. E ele entendeu que muitas vezes o momento de oração é você se calar para ouvir Deus falar. É criar uma oportunidade para a ação de Deus na nossa vida. E às vezes isso não precisa que nós nos expressemos para Deus através de nossas palavras. Às vezes um choro de arrependimento é o suficiente para Deus entender qual é a nossa petição. Até porque tem o Espírito Santo que é o nosso intercessor, que faz com que Deus entenda as nossas súplicas, mesmo que sejam súplicas expressas através de um gemido, de um choro. Não é isso que a palavra de Deus fala? Então, Abraão teve coragem nessa oração. E nós podemos destacar que essa coragem que Abraão teve de conversar com Deus, porque conhecia a justiça e a misericórdia de Deus, ela tem que nos motivar na nossa prática da oração. Com todas e quaisquer questões, irmãos, nós precisamos nos apresentar diante de Deus em oração. Porque é a Ele que nós precisamos recorrer. É nele que nós encontraremos aquilo que nós precisamos. É a Ele que nós podemos entregar a vida das pessoas que nós amamos, que vêm até nós. Deus é que tem a solução para problemas, não só os problemas nossos, mas também daquelas pessoas pelas quais nós pedimos, através de nossas orações intercessórias. E compreendendo também, ressaltando que nós precisamos compreender que nem sempre a resposta de Deus é aquela que nós queremos ouvir. Nem sempre. Às vezes a oração, a resposta de Deus é não, sim ou espere. Essa ideia nossa de que tudo é para agora, esse tempo de modernidade e que tudo é igual fast food, dessas lanchonetes que oferecem, que a gente nem sai do carro e passa e nem para direito para pegar o lanche e sair, a gente transfere essa prática, essa ideia, para a nossa prática de oração com Deus e acha que a resposta de Deus tem que vir instantaneamente e de acordo com o nosso pedido. E não é assim que funciona com Deus. Até porque Ele não está preso a esta noção e conceito de tempo que nós temos. Então a resposta dele vem quando Ele acha que é. E cabe a nós aprendermos nos relacionar com Deus que age assim. É Senhor do tempo. É Senhor das circunstâncias. Então, nós precisamos aprender. O que nós precisamos também de ter essa coragem? O que nós precisamos aprender também com a oração de Abraão? Orar, precisamos aprender. Primeira coisa, orar é travar uma relação de diálogo com Deus. Tem que haver um diálogo, não é um relatório. Outra coisa, os diferenciais na conversa entre Deus e Abraão é que Deus é quem abre espaço para Abraão. No nosso caso, Deus é quem abre espaço para nós. Ele que faz a concessão e nos dá o privilégio de entrarmos até a sala de trono de Deus, do Pai, para entregar-lhe as nossas petições, parte de Deus. Então nós precisamos entender isso. Não é você que marca a conversa com Deus. Você tem o privilégio de ser aceito por um Deus que faz essa concessão, por misericórdia. Então não é você que dita a regra para Ele. É Ele quem faz o que quer e é Deus para não fazer o que não quer fazer. E ponto final. E Ele é Deus. E o que Ele fizer, está tudo certo. Você vai caminhar e se fizer é jóia. Se não fizer, caminha do mesmo jeito, que é com Ele. É a Ele que nós precisamos recorrer.
Para com esse negócio de ficar lamuriando, sentando, chorando, Deus não me responde, está demorando demais. Não, irmãos, Ele é Senhor do tempo. Calma. Eu vi uma expressão interessante que diz o seguinte: nós estamos na agenda dEle. Ele não se esquece de nós. Nós não temos que fazer uma oração, uma petição para que Deus se lembre de mim. Só tem que se lembrar de alguém quando você se esquece dele. E Deus não se esquece de nós. Estamos na agenda dele. Não é mesmo? Então nós aprendemos que Deus é que abriu espaço para Abraão. Ele que é o Criador, Todo-Poderoso. Ele permite que nós, suas criaturas amadas, nos acheguemos a Ele. Deus não reclamou e não repreendeu Abraão. Deus abriu espaço no diálogo. Deus não ficou enfadado, cansado e esgotado com a insistência de Abraão. E não achou também a arrogância de Abraão. Ele gostou da ousadia de Abraão. Não, olha, ele entendeu que ele tem que vir a mim e que comigo tem diálogo. Essa é uma verdade libertadora, irmãos, que nos dá a alegria e a motivação de que nós temos que ir a Deus tantas vezes quantas forem necessárias. Eu ouvi certa vez o seguinte: olha, o ruim, o errado, o triste, não é irmos a Deus, orarmos sobre a mesma coisa, o mesmo assunto. Deus não se entristece com isso. Ele não vai falar de novo você aqui pedindo de novo pela mesma coisa. Não. O que entristece o coração de Deus, irmãos, é quando nós não vamos lá a Ele orar por determinado assunto que nos aflige tanto. Não existem tantos testemunhos de mães que oram anos pelos filhos, para que os filhos se convertam. Esposas pelos maridos, maridos pelas esposas, pais por filhos. Oram durante anos sobre o mesmo assunto. Até que chega o tempo de Deus para a solução dessa questão e Ele resolve a situação. Ele que é o Senhor do tempo. Como é que Deus fala conosco nos dias de hoje? Basicamente de 3 formas. Arley, como é que eu vou saber que é Deus que está falando? Quando isso acontece? Olha, basicamente de 3 formas. Primeiro, Deus fala por meio das Escrituras. É o que diz lá em 2 Timóteo 3,16. É na palavra dele que está as nossas respostas. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, precisamos ler a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Sempre que tivermos uma súplica a fazer, vamos buscar na palavra. Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra que Deus tem para nós? Também através da sua palavra. Deus então nos responde através das Escrituras, que são divinamente inspiradas para curar-nos, tratar-nos. Deus fala por meio de pessoas. Às vezes você recebe a fala de alguém que vai de encontro à uma necessidade que você tinha, que muitas vezes a pessoa nem sabia da sua necessidade, mas se deixa usar por Deus e traz a você uma palavra da parte de Deus que vai ser uma resposta para uma súplica que você tinha no coração. Então Deus usa pessoas assim. Já experimentou isso? Não é muito bom? Então, eu já experimentei muitas e muitas vezes. Experimento isso. De vez por outra, Deus coloca uma pessoa para trazer uma palavra para mim que vai acalmar tanto o meu coração. E eu tenho certeza de que é Deus falando para mim. Então, primeiramente, através da palavra, depois, através de pessoas, não é mesmo? E a terceira, das circunstâncias. Muitas vezes a gente se encontra numa situação que as coisas começam a acontecer de uma forma que você, olha a coisa se resolvendo.
Olha a minha resposta chegando através de umas circunstâncias movida por Deus para o meu bem, como resposta daquela minha súplica. Então Deus fala para a gente basicamente através de três formas: através das escrituras, da palavra de Deus, através das pessoas, de algumas pessoas, e também através das circunstâncias. Mesmo? Quarta experiência. Na experiência de oração, precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Aí diz assim, um barulho, né? Me desculpem, mas acontece essas coisas. Abraão reconhece Deus como o legítimo juiz dos seres humanos. Ele é o juiz. Ele é quem pode julgar o certo e o errado com justiça. Só um instante. Vamos continuar. Isso aí. Fala, Deus. Na experiência de oração, precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Abraão reconhece Deus como o legítimo juiz dos seres humanos. Ele é o nosso juiz. Deus deseja poupar a cidade, mas quer ao mesmo tempo encontrar pelo menos 10 seres justos na decisão de Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento. Irmãos, se não houver arrependimento diante de Deus, diante daquilo que fazemos de errado, estou falando do arrependimento legítimo, que é diferente de remorso. Remorso é medo da consequência, pura e exclusivamente. Agora, arrependimento é mudança de atitude. E quando vamos a Deus com esse coração que apresenta a Ele uma mudança de atitude, que propõe uma mudança de atitude porque reconhece que aquilo que fez ou está fazendo está completamente errado, não é o caminho certo, Ele vai ouvir as nossas orações e vai nos redirecionar nos caminhos dele. O que não significa que muitas vezes, muitas das práticas erradas que nós fazemos, elas terão e trarão consequências para nós e nos deixarão marcas profundas que vai machucar-nos. Então é consequência daquele ato errado que nós fizemos. Mas no fundo, o nosso coração, a nossa alma, vai sentir aquela paz do perdão. A liberdade, tem um trecho de uma música de um amigo meu que chama Estênio Márcio, que ele fala: como é livre alguém que é perdoado. É esse sentimento. Como é bom ser perdoado por Deus. Como esse sentimento de perdão de Deus nos dá uma paz, nos livra tão grandemente da opressão do pecado. Então nós precisamos saber isso. Sim, você vai ser perdoado, mas você fez uma bobagem que trouxe para você uma cicatriz, uma marca, um machucado, que vai ficar. Lembra da oração de Paulo para que Deus tirasse o espinho da carne, que insistia em esbofetear-lhe? Deus virou para ele: não, a minha graça te basta, filho. Tá bom, isso aí já é suficiente. Então para nós, a graça de Deus nos basta.